E é isso aí, pessoal. Estamos aqui no episódio 52 do Playcast no ar. Agora com um convidado bem bacana aí, que vocês vão adorar. Ele tocou na Noite do Terror 2003, 4 e 5, não é isso, Éder? E 4, 5, 6. 4, 5 e 6. Aí tem bastante história, música. É com ele agora, hein? Vamos lá, André e Nilson? Bora pra mais uma. Prazer aí recebê-lo e vambora. Isso aí. É isso aí, Éder. Sejam bem-vindos aí. E me conta aí, como começou a sua história com o Play Center? Vixe, como acho que começou qualquer história de qualquer jovem criança da década de 80, 90 aí, né? Que hoje eu já tô com 40 anos, não tenho o menor problema de falar isso. Pra quem for. Eu também tô com 4.3. Eu 4.4, tudo com quarentão. Eu tô quase chegando, com 3.8 aí. Tô quase. Mas, sim, começou como qualquer outra, né? Tipo, é muito louco esse lance do Play Center. Eu falo assim, tipo, eu não sei se era energia que tinha ali dentro, eu não sei o que era, que fez com que atraísse uma legião de fãs, né? De pessoas que realmente gostavam, se empolgavam com o parque e queriam sempre estar no parque, queriam passar isso de geração para geração, né? Então não era um parque normal, assim, um parque simples, assim, que a gente ouve falar, que existe por aí, que eu acho que nem o Hopi Hari, ele foi tão, assim, com essa magia, assim, de estar no lugar, de história, né, de preservar aquela tradição, igual foi o Play Center, né? Então minha história começou eu tinha acho que 9 anos de idade, eu ganhei de aniversário um passaporte da alegria, eu ganhei de um tio meu, e eu lembro que, eu não sei da onde que eu tirei a ideia que eu ficava pedindo para ir no Play Center na época, eu não sei se podia ser de comercial de TV, ou porque eu sou de Suzano, né, de São Paulo, aqui em São Paulo, sempre morei em Suzano, então não era frequente a gente estar passando lá na frente do Play Center, né, então eu não sei, na época eu não lembro, acho que deve ser de comercial, ou do povo falar na escola, né? Olha aí, ó. Não, vou copiar um negócio desse ainda aí, vou ter que procurar. Eita, da hora. E aí foi isso, aí com 9 anos eu ganhei o passaporte, daí uma prima minha, a Andréia, e uma amiga dela, a Érica, olha como eu lembro o nome até da amiga da minha prima que levou a gente, elas eram mais velhas, né? A gente tem uma diferença de 10 anos. E ela levou a gente, eu e meu irmão, no parque, e eu, ainda na época que eu fui, ainda a entrada ela pela a Marginal mesmo, né? E isso. Ainda tinha alguns resquícios aí da década de 80 ainda que tava lá no Tinha parque. Essa roda gigante aqui, ó? Não, ainda não. Essa daí ainda foi... Não. Essa daí eu lembro bem quando é que foi, viu? Eu tenho umas memórias, assim, que eu acho que vai ser legal agora no podcast. Ele tem história. Porque a partir desse momento, de 91, eu enchi o saco todo ano para ir no Play Center. Virou tipo uma obsessão eu ter que ir no Play Center todo ano. E aí, em 92, foi quando inaugurou o Tornado. Por isso que, ó, eu vou lembrando as coisas. O operador do Tornado aí, ó. Olha lá, a paixão. O Adriano. Porra, o Tornado era muito foda, velho. Era muito foda. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Nilson? O seu boomerang não é nada perto do Tornado. Eu também acho. De verdade. Meu, sem brincadeira, ó. Vocês podem ter um corte disso daí. Mas eu ia, tá? Eu ia. Mas, meu, eu não via muita graça no boomerang, de verdade. Aí, Nilson. Não, ali a graça eu acho que era só quando voltava de costas. Só. Meu, não nada, mano. Eu não via muito essa graça no boomerang. Eu gostava do Superjet pra caramba. Gostava do Tornado pra cacete mesmo, porque era aquela velocidade. Meu, até do Concorde, que não era uma montanha russa, o Alpen Blitz que vivia quebrado, mas quando tava lá a gente acabava ainda, eu curtia essas velocidades aí, entendeu? O boomerang acho que não tinha, o boomerang acho que era mais aquele impacto do que a questão da velocidade mesmo, né? Daquela coisa pena da vida, né? Eu falo, o Tornado não dava tempo de você respirar. Na hora da primeira queda você já ia, mano. Tá tudo retrô. Aí,
Tornado Mário, não tinha tempo de respirar, não, cara. Era desceu, já curva, sobe, desce, curva de A novo. primeira Bem na operação. descida. A primeira descida do Tornado já tinha curva, né? Já. Eu já vinha numa E não era- no tornado, né? Acho que é por causa do É. formato. E ele não tinha trava, né? Era um cinto de segurança de carro ali na sua cintura, então você ia praticamente solto. E o Ficava um barulhinho? atrás do outro. Ficava tipo um parquinho na mão sentado, um atrás do outro, né? Isso. É. O barulho do Tornado, nossa. Aí em 92, que inaugurou o Tornado, teve uma promoção na minha escola, eu estudava numa escola estadual aqui em Suzano, Justiniano, e a escola tinha uma relação muito grande com o Play Center, porque uma ex-professora, acho que da escola, se eu não me engano, ela saiu da escola para trabalhar no Play Center. E ela era promotora de venda dessa região. Inclusive, na época, ela ganhou uma grana com isso. Eu acho que a vida que ela fez até hoje, os filhos, netos, essas paradas assim, eu acho que veio daí do Play Center mesmo. Era uma época de muito auge. Então, ela tinha uma relação muito grande, né? Que acho que é Ilma Salgado o nome dela. E aí a escola fez uma promoção lá, que a classe que arrecadasse mais prenda, olha, eu tava na 4ª série, ganhava a excursão Play Center. E aí a minha sala ganhou, a gente fez um puta de um esforço, eu fui meio que cabeça do negócio ali, e a gente acabou ganhando. Então a partir daquele ano, eu sempre arrumava um jeito de ir, porque minha mãe, ela não gostava, minha mãe apoiava até que a gente ia, mas ela não gostava muito que a gente ia, não era aquela coisa... Tanto é que essa pessoa foi com a escola, que eu já não fui com o primo, essas coisas assim. A minha mãe foi, porque ela era funcionária da escola também. Então a minha mãe não tinha muita confiança, às vezes, de deixar a gente ir na excursão, né? Então eu sempre dava um jeito, qualquer probleminha que eu tinha, que eu aprontava na rua, em casa, na escola, minha mãe falava, não vou deixar você ir pro Play Center. Já virava uma desculpa que eu não ia. Castigo. E aí eu me arrumava um jeito, dava meus pulos. Isso aí foi passando o tempo. Aí em 93 eu fui na inauguração da Gigantona aí, nessa roda gigante. Aí eu lembro, eu até, na época eu tinha acho que uns 11 anos, cara. Eu saí assim do Play Center porque eu achava que ela ficava pra fora do parque, é verdade ou não é isso daí? Ela tipo... Não, ela não ficava pra Não, fora. não, era dentro. É que a impressão de ela que é muito grande, A né? impressão, pô, eu tinha 11 anos. Tipo, tinha entrada aqui do parque e ela ficava aqui do lado, só que do lado de fora, né? Tipo, dava aquela impressão que que a entrada era mais recuada. Era enorme ela, cara. Era muito grande ali na marginal. E eu, gabação total, eu saí do parque pra poder ir pra roda gigante, cara. Eu lembro disso daí muito. E aí os caras não queriam deixar a gente entrar de novo, mas a gente era criancinha na época, né? Acho que eles devem ter dado o pessoal ali do parque deve ter dado aquela prensa e deixou a gente entrar de novo, né? Mas aí eu fui passando a adolescência no Play Center. Daí numa dessas de dar meus pulos, né? Pra ir nas excursões, pra não depender da minha mãe ou da minha tia, de alguém pagar pra mim. E você dormia antes, na noite antes? Ainda eu vejo nesses grupos aí que vocês estão aí movimentando, é a mesma coisa, por isso que eu acho incrível. E eu acho legal ter uma conversa sobre isso. Eu acho legal, tipo, a gente tá aí lembrando, legal até a iniciativa de vocês aí como funcionários. Obrigado. Né? Ah, mas a gente tinha um medinho aí de vocês, viu, meu? A gente tinha um medinho. Olhar pro cacete, meu. Sério? É que você tem que pensar que assim, ó, Play Center e Mac é tipo, cara, é 18 anos de idade, então imagina a responsa que um moleque de 18 anos de idade tinha pra operar. Operar um brinquedo que meu, fora... Você ficava literalmente na mão da gente, né? A gente não sabia nem mexer no micro-ondas, mas a gente mexia no brinquedo. Mexia no brinquedo. Oi? Fala aí de novo, Adriano. A gente não sabia nem mexer no micro-ondas, mas operava os brinquedos, tá vendo? Meu padrão, eu tava embaçado. E aí, daí nessa época eu ficava dando meus pulos. Aí o que aconteceu? Eu tive a ideia na escola tinha um professor de inglês que era o professor que organizava as discussões. E como a minha mãe tinha medo da gente ir, aí você imagina na noite do terror que ela não foi preocupada que a gente ia no Play Center. Tipo, e aí você encheu o saco pra ir na noite do terror, velho.
porque eu já estava mais adolescente, né? Eu já estava com meus 14 anos e tal. Aham. E ela, até que eu encostei no professor de inglês, que era o professor Alcides, e eu falei, professor, deixa eu organizar a excursão aí com você aí, ó. E aí você só me dá uma cortesia para eu entrar aí, eu não fico dependente de pagar, porque eu não sei se eu vou conseguir. Eu ajudo aí vocês a fazer a excursão, faço a correria. Meu, não é que o cara deixou? Um moleque de 14 anos. Vocês estão responsáveis pelos brinquedos, eu fiquei responsável pelas excursões a partir de então. Olha. Aí, tá vendo? Eu lembro que eu passava nas salas, né, quando o pessoal pagava, e eu não tinha vergonha de falar. Eu chegava, pessoal, posso falar com o pessoal aí, ó, tem uma excursão de tal, é tanto, e pá, não sei o quê. Daí as pessoas pagavam a excursão, e eu andava, tipo, em torno de 4 ou 5 quarteirões até minha casa, uma grana preta no bolso e bolo de cheque. Você tem noção disso hoje? Eu tô falando Na época era cheque mesmo. 96, tô falando 96, 97. E eu fiquei até 99 organizando as excursões do Play Center da escola. E teve esse ano de 96, eu fui 8 vezes no parque. 8 vezes. Uau. Aí eu fiquei muito amigo da Ilma, dessa mulher que, eu comecei a organizar as excursões da escola, eu era do Grêmio da escola, e ficava nessas coisas assim, então eu tive uma relação muito forte com o Play Center, até falando um pouco mais sério, com questão até de responsabilidade, porque eu vou abrir aqui para vocês, hoje eu sou funcionário da Prefeitura de São Paulo, eu trabalho em escola, eu sou professor, e eu não consigo enxergar, de verdade, eu não consigo enxergar um aluno hoje dessa idade, com 13, 14, abraçando qualquer tipo de responsabilidade mínima, de verdade. Você imagina naquela época lá, né? Pra ver como dá uma diferença de gerações, assim. Muito. E eu invocava uns amigos meus, e a minha mãe começou a gostar, né? Porque aquilo me dava responsa, né? Me dava responsabilidade. Então eu tava ali sempre fazendo conta, eu tava tomando conta de grana, aprendi a fazer depósito de cheque na época, depósito de cheque, por conta Verdade. disso. Legal. Anos. Eu fiquei dos 14 aos 17 anos organizando excursão Play Center. Depois eu me formei, né? Daí eu fui para a faculdade. Aí, na época da faculdade, eu continuei frequentando, mas aí eu já tinha banda. É aí que a gente vai entrar no assunto de música. Cara, que legal, meu. Que É que da hora. anos 90 era uma outra coisa, né? Era uma outra cabeça, era uma outra... Como a gente fala, tudo pode e ao mesmo tempo nada pode. Era muito incrível. Sim. Mas tinha respeito. Sim, Exatamente. E pegando esse gancho que ele falou aí, quando ele ia nas classes lá para falar, né, da excursão, você vê que falar do Play Center era legal, né? Era prazeroso, né, na hora de chegar lá e falar, divulgar pra galera. Sim, era maravilhoso. Não, o negócio já começava quando eles colocavam o cartaz na escola. Isso Quando mesmo. começava a colocar o cartaz, eu falei, putz, chegou a excursão do Play Center. Aí você colocava pegava as o divulgações. autorização lá para levar pro pai preencher, nem sem pedir pro pai, você já levava, pai, eu vou. Assina aqui, dá o dinheiro. E era muito louco, assim, porque eu acho que era tanta... Porque naquela época, nos anos 90, a gente não ganhava, né, as coisas do jeito que a gente... Ganha hoje. A gente não, né? Os alunos hoje de escola, eles ganham, né? E eu acho que a nossa rotina era uma rotina até mais maçante, mas porém a gente aprendia muita coisa na escola com relação a valores, tal, virava uma rotina mesmo, né? Porque não adianta, meu, da nossa natureza, a gente vai passar por rotinas a vida inteira, E isso na escola eu acho que se perdeu demais, enganam, né? Que o aluno que não vai passar por uma rotina, né? Então eu acho que a nossa rotina era tão maçante que quando chegava essa parte da excursão, um parque de diversões assim como o Play Center, era como se a gente estivesse fazendo alguma comemoração, como se a gente tivesse alcançado alguma etapa ali durante aquele ano letivo, né? Exatamente. Isso era uma questão muito grande de valores, assim, também com a diversão que tinha. E o parque, ele trazia isso. Eu acho que, não sei se é minha opinião sobre isso, mas eu acho que o parque trazia esses valores também, né? Juntamente com a escola, porque virou muito tradicional ter excursão
do Play Center nas escolas, seja elas públicas ou sejam elas particulares, né? Exatamente. E não sei se na região de vocês, mas era Play Center e Sesc Itaquera. Eram os dois. Era o Play Center e Sesc Itaquera. Parava a escola. Play Center saía 12, 13 ônibus da escola. A escola inteira parava. E fora que também o Play Center aproveitou bastante que teve o Play Ciência, né? Vocês todos sabem. Sim. O Play Ciência ensinou muita gente ali naquela coisa de inércia, gravidade, centrífuga, pelos próprios equipamentos, né? Então, ajudava as duas partes, né? Tanto a escola e o parque, né? E tinha outra coisa também, que assim, muitos não podiam ir, né? Devido a não ter dinheiro mesmo, né? Para ir, né, na excursão. Aí, no outro dia, ainda tinha que ver o coleguinha mostrar o carimbo. Sabe que... Ainda bem que você pegou esse gancho, Nil. Tipo, pra você ter uma ideia, no Justiniano, onde eu estudava, fazia as excursões, tinha grande parte de estudantes que não tinham dinheiro para ir. Sim. Então, mas a escola era grande, então isso ajudava muito nisso. A gente fazia o quê? A gente fazia meio que assim. Eu lembro que cada ônibus ganhava, acho que era 4 cortesias, e ganhava 4 ramos, né? 4 cortesias, 4 ramos. E aí a gente fazia, a gente pegava essas cortesias, então, por exemplo, a escola fechou 10 ônibus, 8 ônibus, que ia de assim, eu já cheguei a levar 12 ônibus pro Play Center. Olha. Entendeu? Cheio, 12 ônibus cheios, a escola ficou vazia o dia inteiro e todo mundo tava no parque. Então, o que acontece? A gente levava esses alunos carentes, porque, por exemplo, 4 vezes 10 ônibus daria 40, então a gente já conseguia um ônibus de pessoa mais carente. Mas legal. Sempre, mas era assim, se fosse aquele cara que era aquele mau elemento da escola, essas coisas, não tinha, e eu tô falando sério, não tinha. Eu lembro que a própria direção da escola, ela fazia com que a gente entregasse para os alunos que estavam ali numa rotina de escola, que estudava, e etc e tal, então esses alunos que a gente levava. É para evitar problema mesmo, né? E mesmo assim, te falar, dava às vezes. Sabemos bem disso. Sempre. Às vezes. Sempre tem o abençoado para estragar o rolê. Às vezes dá. Se alguma criança da sua escola aí, Éder, falar que ficou sem as traquinas, foi o Nilson, viu? Que história é essa aí? Assim, o tio deixa aí mais uma vez se der bolacha. Bolacha, aí eu não pedi a bolacha. Mano. Mas era muito bom, cara, era muito bom. Então, essa responsabilidade eu acho que o Play Center trouxe pra minha vida. E eu vou aí entrando nessa questão de música. Não, fora só pra dizer, por exemplo, essa parte que a gente fala dos anos 90, né? O negócio era tão louco, igual o próprio Adriano falou, ao mesmo tempo que tudo pode, ao mesmo tempo que não podia e tal. Eu acho que a gente tinha uma situação de bom senso, inclusive até mesmo num parque de diversões como o Play Center, que era quando a gente se libertava mesmo ali dos pais e etc. E entrava naquele, a gente estava dentro de um cercado enorme, cheio de brinquedos. Exatamente. Era aquilo, né, meu? Era, tamo livre, né? E eu lembro que nessa época aí, meu, eu comecei a fumar cigarro, tá ligado? Tipo, e eu via no Play Center, mano. Eu via no Play Center. Era uma modinha de falar, eu com 15 anos, 16. Meu, teve uma vez que um amigo meu acendeu cigarro assim na frente. Meu, não lembro, acho que o pessoal que trabalhava, ele olhou assim de um jeito pra ele. Ele falou assim, ele já passou pra minha mão e falei, eu não quero. Jogamos fora. Porque você não imagina, meu, vamos supor aí, o cara tinha 20 e poucos anos, a gente tinha 15, então dava uma diferença. Então mas tinha um respeito, pô, é o funcionário do parque, o cara não pode, e não sei o que, né? A gente tinha esse respeito. E eu vejo que, se fosse hoje, eu não sei se isso aconteceria, falando como experiência de professor, de lidar com adolescente, e também essas situações. Eu acho que o Play Center, na verdade, ele cumpriu uma era, entendeu? E eu acho que ele acabou porque acho que essa era dele acabou, entendeu? Porque eu acho que hoje, de repente, a gente já tá olhando com outros olhos, né? Vai saber.
Verdade. É, Eu a acho gente sabe que, que eu o- acho que os moldes do que era antigamente, do funcionário com apito, que quem sentava na grade apitava, só no apito a pessoa descia, hoje já não funcionaria. Isso. Não funcionaria. Já pararam pra refletir? Vocês Certas músicas que tocam hoje naquele. Não funcionaria. Você teria que tocar uma coisa certa. Você não poderia abordar o visitante da forma que a gente abordava. Ô, desce da grade aí, ô, não sei o que. Já ia virar briga todo dia, não isso, ia rolar. e às vezes era o apito, né? O cara da plataforma com o apito e às vezes o comando mesmo. No Crazy a gente fazia muito isso, né, André? A galerinha que tá em cima da grade aí, ó. Descer da grade, entendeu? Aí eles desciam. A pessoa já obedecia, mas hoje Entendeu? em dia, meu, já ia rolar, sei lá, não Fora ia a rolar. música que você lembrou aí, o André. Tipo, até é bom pra pegar esse gancho aí que você falou com relação à música. Não é porque eu sou músico, tá ligado? Que eu vou puxar também a sardinha. Não é que eu tô puxando a sardinha pra minha brasa, mas acho que a música molda muito caráter, molda muito a cultura, o que a pessoa segue. Eu acho que aquela frase, você é o que você come, você é o que você ouve também. Então, eu lembro que o Play Center também, ele fez parte dessa minha formação musical que eu tenho até os dias de hoje. Tem uma banda minha de cabeceira, e banda de cabeceira, que é aquela banda que você leva como uma referência, acho que o Adriano aí deve ter ouvido aí até um pouco do som aí da minha banda, que tocou no parque depois, né, que lembra um pouco Green Day, tá ligado? Sim, Green Day. Eu tocava, meu, Cataclismo era só Green Day, cara. Eu conheci o Green Day em 1995 no parque, entendeu? Eu não conhecia o Green Day. Eu conheci o Green Day tocando na fila do Polvo, do Play Center, quando o Polvo era ali do lado do Splash, tá ligado? E eu conheci o Green Day ali, tava e tava um primo meu, e aí eu falei assim, pô, tipo, eu sempre me ligava em todos os sons, inclusive na música eletrônica, porque tinha muita música eletrônica no Play Center também. Sim. E eu falava, pô, o que é isso? Ele falou, se você não conhece ainda, isso é Green Day. E foi dali que eu fiquei fã do Green Day. Então o Play Center e o Green Day tem uma relação, e essa questão do rock californiano, que foi influência da minha banda, até o próprio Charlie Brown Jr., que é uma puta influência que foi pra minha banda na época. Eu tenho até, falou do Sky Coaster aí, né? Eu tenho um salto do Sky Coaster gravado em VHS, de 97. Olha, que louco, cara. Que da hora. Eu também tenho a fita, tá guardada ali, mas eu tenho a Gente, vocês fita. têm que passar, vocês têm que digitalizar isso aí pra disponibilizar, gente. Eu preciso digitalizar, verdade. Bem lembrado. E assim, 97, Charlie Brown tava lançando o primeiro disco, que era o Transpiração Contínua e Prolongada. E eu saltei o Sky Coaster pro som do Charlie Brown. Porra, que da hora, mano. Que da hora. Era bem legal. Fora, assim, que o meu início no Play Center também foi com relação à música, porque, poxa, eu ouvia música infantil que tocava no parque também, eu tinha disco aqui, tenho disco de vinil ainda aqui, de novela, né, que tocava música que tocava no Play Center, etc. Nossa, era muito louco. Então, o Play Center fez parte. Então, se vocês verem aí, né, eu tô falando várias situações, vocês também falam, que eu já tive a oportunidade de assistir os programas aí. Eu vou colocar aqui. Deixa eu achar. Entrou até uma foto aí. Eita, entrou um torresmo. Entrou um torresminho. Que a gente foi. Fome, ó. Foi aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Só o pó da rabiola. Ó, eu era nesse naipe aí, ó. Magrelão, assim, ó, só o pescoço. Eu era assim também. Da hora. Então, aí. Na edição a gente coloca as fotinhas melhorzinhas aí. Demorou. Pô, eu lembro de fazer liberação do Cataclismo com o Green Day, cara. Falava as normas iniciais ali, segura, Cataclismo, tome Green Day. Era a cara do Cataclismo. Meu, era. Eu acho que todos os sons, acho que o rock and roll, eu acho que é a cara do parque de diversão do Play Center, né, meu? Sim. Porque eu já fui na Disney, tá ligado? Mas eu fui na Disney da Europa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Disney, já tive a oportunidade de conhecer a Universal também, nos Estados Unidos. Tipo, é muito foda, é muito bom, entendeu? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir. Assim, cada detalhe que eles colocam ali nos brinquedos, né? Naquela área daquele brinquedo, é toda temática e tal. Sim. O Play Center é diferente. Apesar de ter admirado a Disney, eu gostei da Disney,
Mas o Play Center ali é muito diferente. Tem cara, uma porque essência, né? É diferente. É diferente. A mágica. ele não tinha aquele tema proposital que é colocado na Disney, por exemplo, que a Disney, eles propositam aquilo em cada ambiente que você vai, né? Que também é do caralho, acho muito louco. Mas o Play Center, ele naturalmente ele conseguia ser assim, né? E tipo, depois teve esse negócio de Noite do Terror, que foi uma puta de uma ideia que tiveram desde então, né? Que foi até o final do parque. Sim. Era muito louco, assim, sabe? Eu achava a vibração ali do Play Center até, como falei, me influenciou até em termos de ouvir som. Porque cada lugar tinha um som diferente. O rock combinava muito, eu já gostava de rock. E o rock combinava muito com aquilo, aquele clima do Evolution. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Evolution, tava tocando um CD, cara. E olha que eu descobri, assim, do filme do Mortal Kombat. O CD do filme, tá ligado? Nossa, da hora. Bem louco. Se vocês acham, deve achar na internet hoje, com certeza. Sim. E os instrumentais muito loucos, assim. E eu fiquei com aquilo que eu fui, falei, pô, tinha um amigo meu que comprou o CD por causa que a gente ouviu na fila na época, né? Você falou em CD, falando em CD naquela época era complicado, porque a gente vinha numa transição de fita, lá no parque, de fita cassete para CD. Então o acesso ao CD era complicado, era caro. Era bem caro, então não tinha aquela coisa de você comprar o CD pirata, porque não tinha CD pirata. Era original. Aí só em riscava. 2000, só em 2000 que a gente conseguiu fazer os MP3, né, no caso. E o CD riscava com uma facilidade, porque a cabine, às vezes tem equipamento que a cabine mexia junto com o equipamento, porque era ali que fazia parte. Riscava, a gente ficava tão triste. Ou às vezes não era nem o equipamento, às vezes vamos era o leitor de madeira. O piso era de madeira, então entrava alguém. Pisava assim e já dava uma pulada no player, né? Então já ferrava tudo o CD. E assim. Pode falar aí. A minha primeira, assim, minha primeira música, lembro até hoje, foi quando eu entrei, o primeiro brinquedo que eu entrei pra trabalhar foi no Kamikaze. E a primeira música que eu vi foi do The Offspring. Nossa, aquilo ali marca, pum, gravou. Que é incrível. Eu no Kamikaze, ouvindo o dia inteiro o rock. Até então, sabe, você ficava assim, você vem de dance, gostava de dance, eletrônico, vai pro rock, você abre a sua cabeça assim. Aquilo ali era uma mistura de... Aí o brinquedo do lado tava tocando axé, aí do outro tava tocando pagode, aí o outro tava tocando dance. Era uma mistura, você colocava ali, era incrível. E assim, só pegando o gancho rapidinho do Kamikaze, teve uma época que eu tava no Kamikaze, acho que era 2003 para 2004, e era Noite do Terror. E quando a gente ia lá pra fazer o lanche, eu passava em frente o Turbo, né? Cara, passar em frente ao Turbo Drop, pensa um visitante que tá indo a primeira vez ali brincar, Noite do Terror, aquele clima já, e tocando Ozzy, mano. Ozzy. Pensa, Mr. Crowley. Cara, meu, isso é louco. Era muito louco. Era muito louco. O meu primeiro equipamento que foi radical, radical era a barca, mas a primeira música eu lembro, foi Prodigy, cara. Prodigy também, tocava bastante. A Prodigy na barca, velho. O André, para que você falou pra mim que você tocava Tchacabum, não vem não. Não, o Tchacabum é o menininho aí embaixo, aí, o Nilson aí, ó. O Nilson. Tocava Terra Samba no Terra Samba. 98, carrinho de mão, no Boomerang tocava Motinha. 2000. Não é? Só na motinha. A gente tocava escondido, que não podia. Não podia. É da hora, mano. Então, aí foi isso, né, meu? Tipo, eu acho que fez uma puta parte disso daí, né? Pegando esse gancho da parte musical do parque. E aí o que acontece? Daí quando foi em 99 eu montei uma banda, tive uma banda. Essa minha banda, ela começou a ir muito sério, né? Tipo, a gente começou a ter show de verdade pra fazer na época, né? A gente começou tava na época que o rock tava fervendo bastante, quando minha banda, né, que chamava Mr. Caos. Ela começou e aí foi passando. Eu cheguei aí no Play Center com o pessoal da banda também, até que em 2004 eu
tinha ainda amizade com essa promotora de vendas aí do parque, e eu perguntei para ela o que eu podia fazer. Eu tive a ideia na minha cabeça de fazer alguma coisa no Play Center. Ela falou assim, olha, você procura o Milton. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer Seu ele. Milton. Seu Milton. Ele tá vivo? Como é que tá? Não sei. A gente não sabemos. Não sabe. sabemos. Ah, tá. Que aí eu mandei um material para ele, conversei com ele, eu fui até o parque pessoalmente para levar o material um dia. E aí ele chamou, só que assim, né, a gente fez um acerto na época que a gente não pagava, a gente usava o Play Center como divulgação do nosso trabalho. E eu acertei com o seu Milton isso, e na época foi um lance assim, como se a gente sempre investiu. Então, como se a gente tivesse investido e dava um puta de um retorno, porque naquela época não tinha rede social ainda, né? Mas tinha uns sites, a gente tinha um site que tinha aquele chamado Westbook, que a pessoa ia lá e deixava mensagem. Isso. Nossa, aumentava, a gente tocava, tipo, no parque, a gente chegou a fazer, aí, tipo, aí ele dava só Noite do Terror, né? Então ele falava assim, ó, vocês começam às 4, quando for umas 5h30, no máximo 15:45 aí, eu peço para vocês têm que sair para poder preparar para a abertura da Noite do Terror, né? Uhum. E aí ele pegava e falava para ele, eu falava, ó, beleza, a gente faz isso. E era legal, porque além de tocar, né, a gente fez amizade com vários artistas ali, atores ali. E era legal que eles estavam tudo fantasiados de monstro, os bastidores ouvindo. Então eu virava e mexia na hora que eu olhava assim pro lado, assim na coxinha do palco e tal, né? Eu via eles lá dançando, às vezes eles estavam lá fazendo a gente tocando e tal. E quando a gente saía, a gente ia brincar ainda no parque. Eu ficava lá, né, lógico. E aí os monstros passavam assim, falavam, ó, o cara da banda ali, não sei o quê, tal, elogiava o som. E a gente fazia isso, a gente fazia umas 2, 3 vezes no mês ali, né? Tipo, esse show, essa pegada aí. Eu não sei porque o seu Milton não chamava mais vezes, acho que, não sei. Mas deve ser direção lá de cima, né? Ordem de cima. A gente não sabe o que acontece, né? Só sei que ele chamava e dava um puta retorno, porque era tipo assim, no dia seguinte, porque não era instantâneo igual é hoje, né? No dia seguinte a gente entrava, tipo, no site, tava lá várias mensagens para aprovar, assim, muita mensagem. O povo parava na frente do palco para ver. Pô, bacana. Fotos aí e tal. E nessa época a minha banda tava nesse disco aqui, ó. No primeiro show, a gente tava na turnê desse disco aqui, que é o primeiro. Fazendo a correria passo a passo. Legal. Não, a gente não foi com o vocalista que tá nesse disco aqui, porque ele já tinha saído da banda logo alguns meses depois que esse CD foi lançado. E a gente ficou muito tempo sem gravar. Então esse disco o lançamento dele é em 2003. E a gente tocou no Play Center em 2004. Foi em 2004, 5, 6 que eu toquei lá. E ele já não estava mais na banda, mas foi com outro vocalista. E daí em 2006 a gente lançou esse disco aqui, que é o produto do rock. Sim. Esse disco aqui a gente estava com essa formação que você está vendo aqui. A gente tem até uma foto que eu mandei pro Adriano, que tem a bandeirona disso daqui bem no palco da Noite do Terror. Sim. Que da hora. Legal. Quer ver? Eu já vou pôr aqui para vocês verem. Peraí, já achar a fotinha. Aí eu tô fazendo a coreografia. Essa daí é desse daqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Quer ver? Ó. Aqui. Aí, ó. E esse daí, Ó, que da hora. Olha que louco. Inclusive, eu queria mandar aí um abraço aí vamos começar, né? Pro Juninho, que não fazia parte da banda nessa época, mas mandar para ele, pro Wagner Renzi, pro Karim, que sempre teve desde o começo da banda comigo, pro Fábio, pro Edgar, que foi o vocalista desse disco aqui, ele que fez todos os shows do Play Center, foi ele que cantou, o Naum, pro Thiago, pro pessoal que sempre acompanhou a gente, que eram da banda e estavam nesses momentos aí que a gente compartilhou, né? E era mó engraçado, que, tipo, eu não imagino que eu já tava adulto nessa época, né? Mas eu tinha umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não consegue imaginar, né? Tipo, eu já tive algumas conquistas dentro dessa área musical, por mais que eu não seja um cara famoso hoje, e eu não ganhei dinheiro nenhum com isso, mas
eu vejo que para tocar no Play Center, para mim, já foi uma puta conquista. É um lugar que, desde a década de 70, até o Michael Jackson pisou no chão desse parque aí, né, meu? É mesmo. E teve show de bandas que eu fui aí, por exemplo, Strokes, tocou aí no Play Center. Eu fui a alguns festivais nacionais também, que tocou CPM, que é da mesma, praticamente, são um pouco mais velhos que a gente, mas a gente estava sempre nessa cena, acompanhando. Então eu fui em baladas aí, o Energia na Veia. A festa da minha faculdade de turismo chegou a ser no Play Center. Então essa parte artística de show do Play Center, eu me sentia lá muito, muito pequenininho. Eu não achava que ia ter capacidade. E assim, eu fui pra cima, eu falei, galera, vamos conversar com esse seu Milton. E esse seu Milton, inclusive, se ele tiver em algum lugar aí, que fique meu abraço aí, tanto que eu lembro dele até hoje, né? Por causa que eu tenho gratidão por isso, né? E ele tratava a gente super bem. Eu acho que ele acabou gostando da banda, acho que foi ele que gostou. E eu acho que ele deve ter dado umas reboladas ali para encaixar, porque depois eu cheguei na Noite do Terror em outras vezes, eu não vi banda tocando nesse horário, a não ser a banda que tocava para fechar as Noites do Terror, né? Era o Johnny Mufas, não era, André? Então, mas vamos lá, já que vocês tocaram no assunto, o Johnny Mufas, eu ouvi o Johnny Mufas. Mary. Isso! Calma aí, Ciclão. Rufa os tambores aí que eu vou mostrar uma coisinha aqui pra você. Edição. Edição. Aí, ó, 95 e 96, eu já vi o Johnny Mufas tocando Noite do Terror. E a ideia de eu também tocar na Noite do Terror veio porque eu vi o Johnny Mufas tocando lá. E olha o que eu tenho aqui, ó. Olha isso. Johnny Mufas. Olha que lindo, Johnny cara. Mufas. Que achei hoje, eu sabia que eu tinha na minha coleção, eu coleciono vinil, CD, e olha o que eu tenho aqui dentro do encarte. Na verdade, não era a caixa original do disco, a caixa original do disco era bem fininha, e aquela quebrou, né? Mas olha, eu tirei o encarte, eu coloquei em outro, vê se dá pra vocês contarem. Olha lá, Play Center. Foi o Play Center, olha lá. Eita, Bem legal. Olha aí, ó. hora, hein? Cara, vamos fazer esse vídeo chegar neles, hein? Pô, eles podiam inclusive dar uma entrevista aí, né? Exatamente. Aí, ó. Essa banda é muito cara da década de 90, meu. Tipo, os caras faziam as camonas. Quem não conhece, procura aí no YouTube, Mary, Johnny Mufas. Mary é uma gata muito gostosinha. Olha o politicamente incorreta, total. Não é? Muito Cara, bom. eu só vou te dar depois do casamento. A história de uma mina virgem. Você viu naquela época essa questão aí, né? Tipo, podia e ao mesmo tempo não, né? Tinha um bom senso, tinha uma questão de respeito dentro disso daí, né, meu? Essa música tocou muita gente, porque principalmente a gente que ficava ali na área do palco, ali no Presidência, a Meia. Sim. Porque com essa música a gente sabia que estava encerrando as atividades do parque. E na sequência os monstros iam subir e já ia encerrar. Ia pro fechamento, é isso mesmo. A gente falou, tá perto de ir embora, hein? Tá perto de ir embora. E assim, Johnny Mufas foi uma banda que meio que influenciou nisso daí, né? Tipo, eu falei assim, caramba, meu, é que eu não sei a história do Johnny Mufas, eu só conheci eles no Play Center. E eu conheci pessoalmente. Tipo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas às vezes que a gente tocava lá, como a gente sempre tava com acesso aos bastidores, né? E a gente tocava, inclusive, no mesmo desenho de palco deles. E se você pegar essa primeira foto que até o Adriano colocou, se reparar bem... Vamos lá de novo, vamos procurar a foto. É a mesma posição deles. É a mesma, a gente não mexia no mapa de palco deles. A outra foto, a primeira que tá eu tô com o microfone aqui, ó. Eu odeio esse tipo de microfone, eu odeio esse tipo de microfone. Eu tô com o microfone, tipo, aqui, no pedestal. Essa? E essa daí, eu tô com o microfone aqui, ó. Isso. E eu falava, daí quando eu fui o seu Milton falava, seu Milton, ó, vocês não podem mexer em nada do que tá preparado para a produção, entendeu? Então o que a gente fazia era ligar os nossos amplificadores, a bateria a gente usava ou a daí, né, que já era do Johnny Mufas, né, e
E era assim, a gente tinha que usar a mesma disposição de palco, né? Praticamente. Mexer muito. A gente até dava uns tapinhas, mas não podia mexer muito. E assim, meu, não tinha microfone de pedestal, velho. Eu acredito que esses caras estão usando. Eu comecei a zoar, né? Porque a gente já era mais. Já era mais funk. Eu falava assim, que porra é essa que eu vou usar esse microfone de Sandy Júnior, caramba? Microfone assim, ó. Microfone assim. Aí é o André do Sandy Júnior. Era Bros na época. Não, boy band. Era Bros também, mano. Era boy band. Eu falei, cacete, mano, a gente tinha uma banda de rock, pô. Tipo, era rock, né, meu? Mas como que os caras que colocaram esse microfone pra usar? E aí eu tive que usar esse microfone. E eu lembro que eu não tava acostumado. Nossa senhora, porque eu tinha umas manias, né? De tipo, o pessoal acho que de casa, assim, não sabe quem não toca, né? Você tem algumas comunicações que você faz em palco. Quando é palco muito de boteco, de pub, essas coisas que são palcos menores, né? Você tem uma... Quando você tem um palco menor, você tem uma certa facilidade de comunicação, você tá ouvindo tudo ali, né? Sim. Agora, um palco grande, igual a gente tocou, em vários festivais, inclusive o do Play Center, que era um palco de super produção, né? Porque tinha aquela produção toda da Noite do Terror, né? Meu, a comunicação ficava muito difícil. Então você faz às vezes gritando, e às vezes aquele lance de emoção mesmo, de você tá lá e você, caralho, tipo, fazendo assim, e você sai do aí você tira o microfone pra falar, mas tá aqui. Eu esquecia toda hora que tava esse microfone de Sandy Júnior. Porra! E saiu porra! E as caixas ali eram baixas, né? As caixas do terror era bolhão, velho. Toda hora metendo o dedo aqui no radinho aqui que ficava aqui do lado do transmissor do microfone pra ligar e desligar ele, tá ligado? Só ligar na hora que eu ia fazer algum vocal, né? As PA de lá era enorme, meu, você é louco. Quando soltava a trilha da Noite do Terror, vibrava o peito. Nossa, não é louco, mano. Não, mas teve uma vez também que foi engraçado aí, foi uma das vezes que a gente tocou à tarde no parque, né? Na época eu comprei um transmissor pra tocar guitarra sem fio, tá ligado? Hoje isso daí todo mundo pode ter, né? Naquela época era uma puta, nossa, uma puta novidade. Novidade, né, de ponto. Aí, eu tenho até hoje, esse equipamento eu uso ele até hoje. Aí eu peguei, tipo, eu liguei, eu liguei o negócio, cara. Começou a vir o programa da Record, tá ligado? Puta interferência do nada. Dava interferência, cara. Tipo, eu ligava a guitarra, pau, dava interferência, porque a Record, inclusive, era na frente do palco. Dava o quê? Um quarteirão, 2 quarteirões ali. A torre, eu olhava tocando pra torre da Record ali, né? Quando o palco foi ali onde era Montanha Encantada. E aí, era isso, não era? Isso, e aí, mas pro final foi ali mesmo. Inclusive essa foto aí, a outra do bandeirão que tá ali, é daquele palco ali da Montanha Encantada. A Montanha Encantada tá atrás ali. Na verdade, a ver a foto do bandeirão. E... ela ficava de frente pro looping. A visão de vocês era o looping star e... dava visão pra Record, tá ligado? Isso. E aí, acho que tava muito perto e eu acho que o meu transmissor é um transmissor UHF. Ele pegava, daí eu lembro que o técnico de som do Play Center lá, ele pegou e falou assim, não, peraí, deixa eu ver seu transmissor. Ele pegou uma chavinha, aquelas bem pequenininha de fenda, ele foi lá e ele virou uma chavinha, daí ele conseguiu mudar a frequência, tinha um lugar pra mudar a frequência ali, mudou e aí acabou. Eu cheguei, fui empolgado pra passar o som, eu falei, nossa, eu vou tocar com esse negócio sem fio hoje, aqui vai ser do caralho, mano. Eu liguei, tava passando o programa do Dateira lá, sei lá, me dê imagens, Uma barbaridade. Eu quero imagens do Denis tocando. E era muito engraçado quando a gente descia também no palco. Por quê? Porque a gente olhava lá, os caras estavam, os atores ali, eles estavam todos ali atrás já, posicionados. E depois que eu fiquei sabendo que eles, assim, porque você cria uma imagem quando você é adolescente, né, que era um monstro, aquela coisa. Os caras eram tudo louco, mais louco que a gente, Eles eram mais loucos que a gente.
Eles estavam dançando, pulando lá, e era aquelas conversas tipo de artista, tá ligado? Que era muito louco, tá ligado? Era muito legal. E eu cheguei a fazer amizade, tipo, alguns ali na época, né? Cheguei a fazer amizade com eles, tal. Foi muito louco, cara. Foi muito louco. Tipo, esse acesso aos bastidores, assim, a esse tipo de coisa que eu tive foi um puta privilégio, assim, pra mim, sabia? De verdade. Por isso que eu fiz questão de postar outro dia esse TBT aí, né? Foi até através desse TBT que a gente se conheceu. E eu vou postar porque foi uma época que marcou muito. E eu acompanho aí os grupos do Play Center. Eu acho que isso a gente tem que preservar essa memória, assim. Por mais que alguns possam falar assim, foi minha época, passou, tal, mas eu acredito que, tipo, tem muito mais gente com esse sentimento de valor que o parque trouxe pra vida da pessoa, do que gente que deixa as coisas passarem, assim. Eu acho que isso é o motivo também da vida, né, meu? A gente vive... Já falando em lembranças boas aí, ó, é só passar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo esse conteúdo que é sensacional. Inclusive, Éder, vou falar pro Agnaldo colocar o seu canal no Spotify também, que você tem da banda, vai ser bem bacana. Que a banda acabou em 2015, em janeiro de 2015 que a banda acaba, né? Foi uma coisa bem triste, entendeu? A gente podia, se tiver um podcast outro para falar sobre isso. Com certeza vai ter. Vai ter também. Fala, sim. Parte 2, parte 3. Mas assim, foi uma fase de deprê que eu tive, tá ligado? Isso é legal até contar, né? Depois, porque a gente vai superando tudo, né? Inclusive através dessas lembranças aí que a gente tem, de orgulho que a gente sente através dessa lembrança. Porra, minha banda tocou no Play Center, tá ligado? Foi uma das coisas que, tudo bem que não deu certo, eu não tenho uma banda hoje, mas eu posso falar que eu toquei no Play Center, que eu subi naquele palco lá e que eu conheci todos os bastidores de um evento que era um dos maiores eventos do Brasil, né? Que era evento e no momento que você tava tocando lá, ali no Play Center, naquele momento, você imagina ali a galera que você fez ali feliz ali? Pra caramba, pô, é verdade. Da hora. E muitos vão comentar, hein? Que eu lembro, eu participei do dia. Eu tava nesse dia, porque muitas pessoas, a maioria, frequentava o parque ali uma vez ao ano. Não, e era muito engraçado. Pensa na memória que você deixou na pessoa, né? Então... E assim, é muito engraçado, é bom até você ter tocado nesse assunto, porque era muito assim, não era um show comum, tá? Já começava por aí. Por quê? O show comum é um show que você tá no palco, que o público foi lá, ele tá parado ali na frente, agitando e etc, te vendo, tá? E eu fiz grandes shows, assim, graças a Deus também tive essas oportunidades. Eu abri show do Charlie Brown, eu abri show do Ira, eu abri show de uma infinidade de bandas aí do rock inicial. Já fizeram muita coisa. E assim, só que esses shows eram shows que eu realizei sonhos, lógico, mas eram shows que eram comuns. A gente estava ali no palco, o público ali era um específico, né, de show. O Play Center era um show bem diferente, porque o Play Center a gente fazia o pano de fundo pro rolê, para aquilo tudo, entendeu? E esse pano de fundo, a gente fez parte de fazer esse pano de fundo durante a tarde de uma galera esperando um evento do tamanho da Noite do Terror. E não era comum você ver as pessoas paradas ali na frente do palco naquele horário. Não era comum. Vocês podem ver aí na foto do bandeirão, tem muita gente parada ali. Na época, muitos que olhavam poderiam achar que, aquilo não... Uma banda aí que de repente, poderia ter tido a ideia que a gente teve de ir atrás disso, né? Aí tu fala assim, não vira, vai ficar fazendo show aqui de pano de fundo pra galera, porque a galera tá mais preocupada com os brinquedos do que com a própria música que tá tocando e tal. Mas, tava super certo, porque, aquele povo que tava na fila do Looking Star eram aquelas, sei lá, 200, 300, 400 pessoas que estariam ali na frente, mas eles estavam lá, eles estavam gostando do som, curtindo o som da fila e, ao mesmo tempo, eles estavam brincando. Era a galera que tava na fila do Castelo dos Horrores, era a galera que tava passando, era a galera que tava sentada tomando lanche, ou era a galera que realmente ficava ali na frente para assistir a banda tocando.
Então era uma coisa muito rotativa, que na hora você não sentia, mas o pós-trabalho disso daí era muito louco, porque foi o que o Nil falou agora, meu. Você imagina, tipo assim, se a gente não tocou, de repente, algum som ali, que a pessoa que estava lá no Looping Star ouviu e hoje ela lembra, e ela fala assim, sério, eu estava conhecendo minha namorada no Looping Star, esses caras que estavam tocando lá, tá ligado? Marcante. Então é uma coisa diferenciada, diferente de um show comum que a gente fazia em bares, pubs e shows até grandes, aí de abertura de show de banda conhecida, entendeu? Sim, exatamente. Marcante, cara. Nossa, muito da hora. Fora a galera que para, porque praticamente é um esquenta das noites de terror que você tava fazendo. Sim. A galera tá passando aí e falando, putz, ó, movimentação no palco, já para ali, já não vai mais. Já para, já esperar um curte grande ali. show pra ficar bem na porta. E era engraçado, sim, sabe? Porque na hora que tipo, a gente acabava, e era muito louco, porque o palco ali, a gente ficava, né, a gente conseguia olhar no horizonte, né? Porque, pô, o palco é muito louco, acho que é o lugar mais legal que eu gosto de estar, entendeu? Sim. E aí você olhava assim no horizonte, já tava o pôr do sol, já tava aquelas 6 horas da tarde chegando, entendeu? E aquele clima, aquelas luzinhas vermelhas acesas nos postes. Clima de noite de terror. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ficou vermelho aqui, ó. Olha lá, ó. Isso mesmo. Adriano. Aquele clima de noite de terror e tudo, e a gente acabou de fazer um som lá, e a galera tava se juntando ali. Nossa, foi muito legal terem me proporcionado esse tipo de momento, e foi muito legal eu ter tido esse tipo de... As pessoas também ter tido a oportunidade, sei lá, de ouvir a gente tocar, entendeu? Que marcou alguém, graças a Deus. Isso daí pra mim já é um grande lucro. Oh, da Com hora. certeza. Você conheceu o Nildo Laffer? Jaffer? Putz, cara. Aquele que Ele fazia a abertura do apresentador. É, a abertura. Tá, eu sei quem é. Eu conheci assim, dali dos bastidores ali, mas não de... Cara, tipo, é o cara que tava na frente, né? Então não era tanto acesso assim, igual a gente teve com os artistas ali, até com o próprio Johnny Moore, entendeu? Tá. É diferente, porque ele tava ali, né? Ele era o mestre de cerimônia do evento, né? Isso. Então, tipo, eu conheci, falei com ele, deu parabéns já pra minha banda, essas coisas, mas eu não cheguei a conversar muito, como eu conversei com outros atores ali, né? E na hora de brincar, e depois que vocês terminavam, vocês iam brincar, qual que você corria primeiro, assim, pra brincar? Tipo... Não era o bumerangue. Não era o bumerangue. Não era o tornado, porque o tornado não tinha mais, então... Nem era o bumerangue. E nem era o bumerangue. O bumerangue tava quebrado. Eu ia no embalo, porque todo mundo gostava era famosinho o brinquedo, eu ia, né? Mas eu gostava muito de Evolution, muito de Evolution. Tem como não gostar. Nossa, Evolution... Star também eu achava, puta brinquedo da hora, tá ligado? Tipo, é que já não tinha mais nessa época, mas um outro brinquedo que eu curtia muito era o Flighter Commander lá, que você mesmo guiava. Flighter Commander, é bem legal também. Virava, né? Mas, era o Turbo Drop, né, velho? Tipo, Turbo Drop. Aí, ó, o Nilson. Eu tô uma fã de Bamba. Quem que comandava o Turbo Drop aí? O André. Não, fiz plataforma só. Não, só plataforma. Só fiz catraca nele. Pode crer. Eu operei o Tornado, fui a última equipe do Tornado, antes ele sair do parque. Operei o Looping, operei o Evolution, operei o Labamba, Mixer, Polvo, Double Shock, Montanha Encantada, Carrossel, Teleférico, Barca Viking eu não operei, eu só fiz plataforma. E você, Nilson? Fala aí você. Vixe, fica até amanhã agora. Teleférico, Polvo, Kamikaze, Double Shock, Boomerang, Cataclisma. Operei a Casa do Monstro, trabalhei no Carrossel, Crazy, Swing Dance, Wave Swinger. Crazy Dance eu também operei. Operei o Crazy também. Eu operei o primeiro, foi o IMEA, a segunda equipe do IMEA de inauguração.
Aí fui pro Sky Coaster, Boomerang, Cataclisma, Splash e o último Evolution. Ah, esqueci de um, Barca. Barca. Também. Ah, Barca também, eu operava Barca também. Mas o último foi Evolution, aí o Evolution me deram o pé na bunda. Sabe uma coisa que eu queria perguntar para ele, assim, nas escolas agora, imagina só, como é que você consegue analisar assim, a falta do parque hoje em dia? Você que está na escola. Meu, Faz falta. uma boa pergunta, cara. Vou analisar agora. Não pensei nisso, mas vou analisar agora. Bom, eu acho que, primeiro, faz uma falta, sim, né? Eu acho que hoje a galera tá muito engessada nesse sentido de... Hoje o jovem, assim, essa galera, uma adolescente, igual eu e vocês, aí que curtiram o Play Center e tal, hoje eu acho que as pessoas, essa molecada, elas estão buscando mais o parecer e não ser, né? E elas estão buscando mais uma diversão virtual, né? Que parece e não é, do que uma diversão física mesmo, igual a gente tinha no Play Center e tal, né? E o Play Center ele não tinha mimimi, né? Não. A gente não existia isso lá. Era raiz. Era a raiz, era a raiz. E eu acho que esse tipo de falta faz hoje. Porém, eu acho também complicado, do jeito que tá essa questão de cultural hoje, educacional, essa falta de respeito. Os caras não respeitam professor, tá ligado? Tipo, eu acho que eles vão respeitar o operador do brinquedo, do parque. Tipo assim, uma coisa é você tá adolescente ali aprontando, pegar um cigarro escondido da tua mãe, fumar na fila, o cara lá que era o operador do brinquedo que fazia a catraca, ele olhar feio. Opa! Jogar isso aqui do lado. Outra coisa é o cara. Então, esse tipo de coisa assim, que eu acho que ao mesmo tempo seria. Eu não sei como seria hoje o Play Center com essa geração de hoje, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que faz falta nessa situação da pessoa saber se divertir fisicamente e não só no âmbito virtual como tá hoje, entendeu? Exatamente. Às vezes eu acho que terminou. Às vezes acho e não acho, assim, que terminou na hora que tinha que terminar. Momento certo. Porque não sei se hoje com, vamos dizer assim, baile funk, não tenho nada contra, quer curtir, curte. Mas do jeito que é hoje, entendeu? Sei lá, eu não sei se cairia bem o parque ali, com tudo isso que tem em volta e... Não sei. Eu penso dessa forma, né? É complicado falar, né? Porque são várias nuances, várias cores, vertentes, várias que acontecem. Mas eu acho que o Play Center, cara, acho que ele não teria, eu acho que esse poder de fazer essa transformação, entendeu? Porque hoje você concorre com o mundo, tá ligado? Tipo, é muito louco, e de verdade, cara. Tipo, eu não vejo, assim, uma perspectiva até que boa nisso. Eu não tô querendo nem ser pessimista, entendeu? Mas eu acho que vai ter que... Uma hora vão ter que sentir essa questão dessa falta que faz esse tipo de diversão, esse tipo de cultura, porque na verdade era uma cultura. Eu sei do Play Center, era cultural isso, sabe? Eu via de uma certa forma cultural. Pô, você pegar a Noite do Terror, cara, você quer maior coisa que aquele teatro a céu aberto ali? Tipo... É um teatro a céu aberto. Exatamente. Escola de teatro porque gostou dos monstros da Noite do Terror. Um colega meu. Eram atores. E tipo atores, né? Então, só que eu não sei se hoje, né? Esse mimimi que tem hoje, essas coisas todas, né? Porque o monstro ele podia ser quem ele queria ali, né? Um exemplo, ele podia zoar como ele queria zoar. Sim. Eu lembro que eu já me zoaram pra caramba já nesse parque, né? Tipo, não só eu com meus amigos, eles alopravam, eu não sei de onde eles tiravam certas piadas, eles faziam piadas que tipo era, meu, o nariz desse daí parece não sei o que, e hoje não pode, sabe? Você não até pode mesmo politicamente correto, aquela coisa. Então não sei se o Play Center ia ter força pra isso. E se ele mudasse a essência, porque eu acho que o Marcelo dos Glass não ia mudar a essência do parque, entendeu? Eu desconfio que não.
Mas se ele mudasse, eu acho que o Play Center ia acabar sendo um puxadinho desses lugares aí, e eu acho que ninguém nem ia querer trabalhar lá. Eu acho que ia virar, pra ser do dia de hoje, ele teria que virar meio que o molde do Beto Carreiro. Não ia ter mais o povão, galera, desce do metrô, vai a pé, aquele negócio. Ia ter que mudar o foco, né? Ia mudar totalmente. E a gente agitava e brincava também, tanto com o visitante quanto com o funcionário, né? Tinha brincadeiras ali na época. Entendeu? Eu lembro até hoje que teve uma vez no Tornado. Tava eu, o Fernando Matavéia. Olha o nome já, Mata Velha. Você acha que hoje ia funcionar esse Mata Velha? Não ia. O Tripa, o Fernando Tripa e o Fernando Zuglian. E o Sandro. Nós 5, era o que tava na equipe. Tinha um Discman. Só que no Tornado não tinha som, caixa de som, porque o Tornado não tinha música. Era aquela cornetinha de quermesse, de igreja de quermesse. Do carro do ovo, Do carro do ovo, isso. Aí eu levei um cabo. Olha a inteligência da pessoa. Um cabo para ligar no lugar do microfone. Eu falei, vai ter que sair som aqui. Peguei, liguei, comprei pilha Duracell. Naquela época eu tinha que comprar Duracell porque não tinha recarregável. Levei o CD da Celine Dion, a música do Titanic, ficou tocando o dia inteiro. No Tornado. E a gente zoando o Fernando Tripa, falando que ele era a música de abertura do casamento dele. Que ele tava muito feliz que ele ia casar. E que era a música do casamento dele. Pensa a gente zoando o Fernando e a fila zoando o Fernando. Você não tem noção. Eu chamava ele de tudo quanto é de corno, de tudo. Você não tem noção como era legal isso. Velho. Vocês tinham, então, uma curiosidade minha, vocês tinham essa autonomia ali, não tinham? Tipo, vocês eram meio que o pai da criança, tá ligado? Não era meio isso? Sim. Porque a gente, tipo, olhava assim, eu falava, caramba, vocês pareciam o chefe do parque, tá ligado? Cada chefe, mano. Tipo, era a sensação que me dava, entendeu? E eu falei, mas esses caras são folgados pra dedéu. E tinha uns que, tipo, eles olhavam e tal, eles né, quando tava aprontando, mas com razão. Hoje, a visão que eu tenho, né? Com razão, né, meu? Os caras comiam o topo da pessoa, às vezes pelo microfone ali, né? Sim, tipo, várias vezes. E hoje eu acho que ia virar uma reclamação infinita. Esse negócio aí tem ninguém da tela. Ai, porque meu filho foi humilhado. Ai, porque não sei o quê. Nossa. E naquela época, cara, os caras... Era motivo de zoação. Às vezes você imagina a zoeira. Você imagina a zoeira do Labamba. A zoeira do Labamba não existe hoje, não. Sim. Não. Pular a pessoa no pistão e ficar zoando a pessoa no pistão lá, não é? E outra coisa, sabe o que a gente fazia na equipe Boomerang lá em 2002, 2003? O Paulo Felipe vai lembrar, ele era meu companheiro lá de operação. Quando a pessoa levantava o braço durante o percurso, a gente ficava de olho, né? Não pode levantar, era pra segurar assim. A hora que parava, o que a gente fazia? A gente segurava as 4 últimas e deixava todos os visitantes sair pra Boomerang. A gente segurava com a mão assim, ó, as travas pra não levantar e deixava os 4 lá que levantou o braço e deixava todo mundo sair. Aí dava o sermão. Imagina hoje. A gente falava que a pessoa passava o braço por fora da trava, assim, ó, por dentro, levantava, ficava metade do corpo pra fora. Nossa! Entendeu? Aí a gente falava um monte. Falava, você é doido, você é o quê? Falava um monte. Imagina hoje. Eu não consigo fazer isso porque meu ombro é largo, não passo. Nossa. A pessoa via e fazia assim, passava, ficava com a metade do corpo lá balançando. Aí era... Né? Não podia, né? Se a gente for concluir isso daí nessa pergunta que você falou, é isso. Tipo, ou o Play Center virava de um outro molde, que eu particularmente acho que eu não iria mais. Sim. Entendeu? Se fosse desse jeito. Ou o Play Center ia virar esse parque um pouco mais familiar, né? Apesar que onde ele tá ali era muito estratégico, né, gente? Ali não era por exemplo, você pega o Hop Harris, o Beto Carreiro, já fui também, tive a oportunidade no Beto Carreiro. Até a própria Disney, tipo, você tem que andar muito para chegar lá, né?
geralmente, a Disney é no meio do nada, assim, no meio lá onde eu fui, era no meio de uma vila lá, no final da França, né? Sim. A Universal também em Los Angeles, você pega uma autoestrada para você chegar. O Hopi Hari você pega uma estrada. O Beto Carreiro também, você pega uma estrada para chegar. Ele tá isolado ali no lugar. O Play Center, você tropeçou do metrô e já tá lá. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui a pé da República até o Play Center. Aí, tá vendo? Tipo, de verdade, eu não tô brincando. Não era longe, pô. De boa. Não é. Não era A longe. minha primeira faculdade foi turismo. E eu fiz turismo também por causa que eu me empolguei com esse negócio de excursão. Eu não atuei na área, mas é uma outra história. E eu fiz estágio no meu último ano numa empresa que chamava GeoTravel. E essa empresa, ela fazia a emissão de vouchers para turista, ele fazia um receptivo. E toda empresa receptiva vendia passaporte do Play Center. E a gente ficou 3 meses fazendo estágio lá. E eu e um amigo meu. E o cara chegou, o dono da empresa, virava e mexia, ele dava alguma coisa pra gente. A gente não ganhava nada, né? Não era remunerado. E ele dava, às vezes ele dava, tipo, um vale pra gente almoçar, dava, tipo, eu falava assim, ó, pega esse dinheiro do táxi, pega gorjeta pra você e tal. A gente fazia esses serviços externos. E aí ele teve um dia que ele falou assim, vocês gostam de Play Center? Eu falei, opa, vocês gostam de Noite do Terror? Ó, só, então tá aqui, ó, eu tenho dois convites aí pra hoje, 2 passaportes pra hoje, pra vocês irem, então aí vocês vão lá. Isso já era umas 3h30, 4 horas da tarde. E a gente pegou, saímos Saiu correndo. Não, a gente falou, vamos a pé. Fomos a pé ainda, porque a gente chegou na hora de começar a Noite do Terror. Aí. Entendeu? Cara, que da E a hora. gente era mais duro que, pô, meu estudante na época, a gente não tinha. Ou a gente pegava o metrô aquela hora e ia embora pra casa ou ia pro Play Center. Então era melhor ir pro Play Center pra pegar o metrô depois pra voltar pra casa, né? Pra voltar pra Suzano. Então aí a gente foi a pé, tipo, sem um puto no bolso, tá ligado? Tipo, comeu esfirra do Habib's no caminho e fomos a pé. Quem até o nunca? parque. Meu, fomos a pé até o parque, cara, da Barra Funda, pegamos aquela avenida São João e fomos, minhocão ali por baixo, fomos andando, chegamos na Barra Funda. Siga aquela torre. Siga a torre. Siga o turbo. Siga o só turbo. turbo, né, meu? Era só, ou quando não tinha o turbo, era o luminoso. Maravilhoso. Da Da hora. hora, cara. Da hora. Foi por isso que eu tô falando, são passagens que estão fazendo lembrar agora que fazem parte da vida da gente. E eu não sou o único no mundo, então deve ter gente que deve ter até muito mais lembranças, se formou muito mais em relação ao Play Center do que até eu aqui falando, né? Deve ter muita coisa história pra contar. É verdade. Da hora. É isso aí. Éder, a gente tá chegando já no final aí. Você tem um compromisso, né? Você falou que vai viajar. Pô, eu vou pra A gente vai chegar agora nas considerações finais. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter gravado com você a parte 1. Já tô fazendo convite para a parte 2. Opa, Aí a gente vai fazer o esquema na edição, tentar colocar suas músicas, aquilo que a gente já conversou de tarde, da direitos autorais. Se não tiver problema, a gente coloca aí de trilha de fundo. O pessoal aí que vai. Mas na descrição do vídeo, aí no link, vai estar as suas músicas, o seu Spotify, tudo certinho para vocês aí. Por mais que a banda tenha acabado em 2015, mas vale a recordação pro pessoal também. Matar a saudade. Faz muito falar. Eu queria também, então, agradecer aí, ter a oportunidade de conhecer os caras que eu achava folgado. Era O Nilson! O Nilson era folgado, Nilson. O Nilson era. Senta aí, cara. Senta aí. Mas eu também sou. Hoje eu sei como é que é, naquela época eu não sabia. né? Eu tenho 45 alunos na sala, vocês tinham 3 mil andando no parque. 3 mil? 25 mil andando no parque. 5 mil andando. 3 mil era na fila. Eu era um deles, né, que tava ali. Uhum. Então, vai querer agradecer mesmo, fez muito bem, de verdade, falar sobre essa história aí, sobre essa passagem aí no Play Center, que é um parque que acho que eu vou ter consideração pro resto da vida. Tipo, Com obrigado certeza. aí pela oportunidade, obrigado por ter também a oportunidade de eu ter resgatado essa memória. Minha banda não existe mais desde 2015, né? Mas
A gente é amigo, a gente tem contato, tudo boa. Um abraço para todos eles que participaram desse momento aí. Se eles quiserem gravar também, a porta tá aberta. Legal. Se você quiser fazer parte com eles também, chamar alguém para dividir, pode. Só marcar. Legal, foi muito agradável. Eu sempre tive vontade de fazer um podcast, eu nunca participei de nenhum. Esse foi legal. O primeiro que eu tô participando e é muito legal, tipo, vocês foram hoje meus amigos e psicólogos aí. Tamo aí. Obrigadão, André. Obrigado, valeu, Nilson. Até a próxima aí. Pra todo mundo. Um abraço no coração de vocês. Um dia, talvez.